Sejam bem-vindos aos 5 minutos e vamos analisar essa notícia aqui da CNN, na parte de economia, falando sobre essa questão do plano do Brasil contra a questão das tarifas de imposto agora dos Estados Unidos contra o Brasil. Primeiramente, não é nem um plano de negociação, não é nem um plano de cumprir as exigências do governo dos Estados Unidos, de não censurar Big Techs, não é nada disso. É tudo só sobre o que nós vamos fazer aqui no Brasil para tentar evitar um pouco, tentar dar tipo um paliativo, sabe? Porém, nós vamos ver aqui que o paliativo que ele está oferecendo, eu acho que infelizmente são só palavras. Não tem nada de concreto. Aqui, pelo menos na matéria, não explicita nada de concreto. Primeiramente, falaram em diminuição ou retirada de impostos. Os impostos que eu falo, impostos aqui do Brasil, porque a nossa taxa tributária é gigantesca. Se você já tentou importar qualquer uma coisa de qualquer lugar do mundo, você sabe o que eu estou falando. Nada foi falado disso. Outra coisa, sobre a questão das exigências, nada foi dito. Então o que a gente tem, na verdade, é o Lula falando que não vai falar com o Donald Trump porque ele não quer ser humilhado, ele falando que o Brasil tem soberania, que não pode ir contra a nossa soberania, mas nem sequer teve uma primeira conversa com o presidente dos Estados Unidos ainda. Pelo menos para tentar apaziguar. O que eu vejo que ele faz, mais do que tudo, é jogar para a plateia. Jogar para a plateia e só falar para quem são aquelas pessoas que são de esquerda e que estão aí para escutá-lo. Por exemplo, ele não fala de uma forma de negociar com o Trump. Eu tenho aqui um áudio dele que eu separei para vocês aqui. Deixa eu te mostrar. Eu vou continuar daquele briga que a gente está fazendo agora com a taxação dos Estados Unidos. Eu tenho um limite de briga com o governo americano. Eu não posso falar tudo o que eu acho que eu devo falar. Eu tenho que falar que é possível falar. Porque eu acho que nós temos que falar aquilo que é necessário. A coisa que me norteia é a frase do Chico Buarque. Eu gosto do PT porque não fala fino com os Estados Unidos e não fala grosso com a Bolívia. A gente fala a igualdade de condições com os dois. Essa que é a lógica da política. O Brasil, hoje, não é tão dependente como já foi dos Estados Unidos. O Brasil tem uma relação comercial muito ampla no mundo inteiro. A gente está muito mais tranquilo do ponto de vista econômico. Mas, obviamente, que eu não vou deixar de compreender a importância da relação diplomática com os Estados Unidos, que já dura 201 anos. Eu não vou esquecer que eles também já deram o golpe aqui, ajudaram a dar golpe. Mas o que eu quero saber é daqui para frente o que é que eu faço. E daqui para frente eles têm que saber que nós temos o que negociar. Nós temos tamanho. Nós temos postura, nós temos interesses econômicos e interesses políticos para negociar. Eu não vou abrir mão de achar que a gente precisa procurar construir uma moeda alternativa para que a gente possa negociar com os outros países. Aqui, um detalhe. Essa questão do tamanho, nós temos tamanho. Temos tamanho. Qual que é o nosso tamanho? É 10 vezes menor do que o tamanho dos Estados Unidos. Então, quando você está tratando e negociando com uma outra parte que é 10 vezes maior do que você não vai ficar querendo confrontar. Você vai querer dialogar com ela, bola baixa, da melhor forma possível. O que nós podemos fazer? Você não vai querer inflamar o cara, você não vai querer ficar desafiando o cara. Agora, essa coisa que ele está falando aqui, vamos deixar ele acabar de falar, essa questão da outra moeda. Não preciso ficar subordinado ao dólar.
Agora, nós queremos negociar. Pera aí, só para fazer a questão aqui da outra moeda. É óbvio que ele quer uma outra moeda. Por que ele não quer ficar subordinado ao dólar? Porque ele quer ligar a impressora, gente. Mesmo processo. A maioria do tempo que você teve do Plano Real foram governos do PT. Você teve 2 primeiros governos do Lula, depois você teve um inteiro da Dilma, depois você teve mais um pedaço de outro da Dilma, e agora você tem outro do Lula. Se você soma só os 2 inteiros do Lula e mais um inteiro da Dilma, já são 12 anos. E aí você ainda tem parte de um outro da Dilma e parte desse do Lula agora. Então vamos dizer assim que se não for nada são 16 anos. Se você pega de 94 para cá, que é quando saiu o Plano Real, que eu mostrei para vocês naquele outro vídeo, o tanto que a nossa moeda foi desvalorizada, que a gente perdeu 86% do poder de compra do real devido à questão da inflação, fica bastante claro qual que é o motivo que ele quer uma moeda do BRICS. É porque ele quer ter impressora na mão, porque ele não tem impressora de dólar. Isso é que tem que ficar claro. Nós não temos impressora de dólar, então a gente não pode inflacionar o dólar. A inflação que é a do dólar é só a inflação dos Estados Unidos. A inflação que acontece nos Estados Unidos. Que, logicamente, que é ruim também, porque a inflação de lá também é ruim, mas é menos ruim do que a nossa. Ela é menor. Lá existe mais responsabilidade fiscal do que aqui e, consequentemente, menos inflação do que aqui. Vamos deixar ele terminar de falar. Nós queremos negociar igualdade de condições. Mas nós queremos ser respeitados pelo nosso tamanho. Nós temos interesses econômicos, temos interesses estratégicos, nós queremos crescer. E nós não somos uma republiqueta. Tentar colocar um assunto político para nos taxar economicamente é inaceitável. É inaceitável. Então é simplesmente isso. Eu vou continuar daquele mesmo jeito. Eu não estou disposto a brigar nem com o Uruguai, nem com o Paraguai, nem com a Venezuela, nem com a Bolívia, nem com a Nicarágua, nem com ninguém. Nós não queremos confusão. Então quem quiser confusão conosco, pode saber que nós não queremos brigar. Agora, não pensem que nós temos medo. Não pensem. Gente, olha se isso não é jogar para a plateia. Primeira coisa que ele falou, que o Brasil tem tamanho. É lógico, o Brasil tem tamanho. Qual que é o tamanho? É o tamanho, como eu falei, é um tamanho 10 vezes menor do que os Estados Unidos. Aí fala que não quer brigar com ninguém. Mas citou um monte de... E qual país desse que ele falou que não quer brigar, que tem uma relação de comércio próxima com a relação que tem com os Estados Unidos? Ele não quer que outros países interfiram nos negócios brasileiros, na política brasileira. Porém, ele quer retirar do jogo político o principal opositor. Se o principal opositor estivesse no jogo político normalmente, não teria intervenção americana nenhuma, porque a democracia estaria dentro da normalidade. Agora, ela não está dentro da normalidade quando você tenta retirar do jogo o principal inimigo político, a principal pessoa da direita. Vocês percebam que ele não está disposto ao diálogo, não está disposto a vencer o debate com argumentos. Ele quer vencer o debate na base da força, quer vencer o debate retirando o inimigo fora. Aí não tem inimigo? Aí a única forma que a esquerda tem de se perpetuar no poder é se não tiver a direita para disputar com ela hoje em dia. Porque hoje em dia, com a liberdade da informação, a disputa dos argumentos fica muito fácil. E aí a esquerda perde sempre, porque a esquerda não consegue ganhar jamais com argumentos, hoje em dia. Porque tudo aquilo que tinha no passado, que eles conseguiam enrolar a gente,
com a Rede Globo e tudo mais, e todo mundo acreditava que era o consenso social, hoje caiu, não tem mais esse consenso social da forma que tinha. Você vê que, olha só pra você ver, ele tá aí falando essas coisas que ele tá falando aí, e eu tô aqui na minha casa vendo e colocando no YouTube, qualquer pessoa pode ver e pode ter acesso à linha de pensamento que eu tô apresentando aqui. Isso não é liberdade? Por que ele quer lutar contra isso? Essa é a questão. Então é isso, muito obrigado a todos que estão acompanhando aqui, muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, tem só 12 dias que começou, então cada inscrição é muito valiosa, e eu vejo vocês no próximo vídeo.